Agora a gente vai falar de um tema que interessa a todos. Convido você a prestar muita atenção nesse bate-papo com esse querido que está aqui com a gente. Sempre rende excelentes conversas. Estou com o Eduardo Chiniachik, palestrante, também mestre em neuropsicologia. Obrigada pela presença de novo. É sempre uma delícia ter você aqui. Delícia estar com você. Isso é um presente estar com você. Obrigada. E com todos os telespectadores hoje. A gente agradece o pessoal de casa também. Mesmo porque você selecionou um tema extremamente importante para os dias atuais, principalmente. A gente vai falar sobre o medo. E esse medo, que pode ser o mesmo que muitas vezes nos protege, né? Que está dentro da gente, que é natural, que nos ajuda a sobreviver, mas que também pode ser um medo paralisante e nos impedindo de viver, né? O medo, ele nasce exatamente lá no início. Quando a gente fala assim, nós ainda temos uma partezinha dos homens das cavernas. Os ancestrais, né? Dos nossos antepassados. Tá. Então, quando a gente olha e diz assim, para quê? Para nos proteger. Então, em algum momento a gente vai dizer assim, tem um baita do dinossauro lá e eu preciso sentir esse medo e até mesmo como uma forma de prevenir, de me antecipar. Porém, nos tempos modernos, essa ação, a gente diz assim, ok, acabaram os dinossauros, os tigres dente de sabre, acabaram isso. Porém, começou a criar algo que foi muito mais perigoso do que dinossauros e tigre dentro de sabre. A possível dor, o possível sofrimento. E se eu for abandonado pela garota que eu estou apaixonado? E se aquele projeto der em nada e eu fracassar feio? Então, a minha imaginação, ela começou a se tornar também uma fonte inesgotável de perigos e que muitas vezes, quando eu não tomo a frente disso, ela começa a ganhar o meu espaço de vida. Mas esse medo, o ancestral, o antepassado, que nos protegia dos dinossauros, do tigre, dente de sabre, a gente pode dizer que ele foi transferido para os nossos perigos atuais. Ele continua presente na nossa vida. Hoje é o medo do bandido, é o medo de ser assaltado, é o medo de ser atropelado, é o medo dos perigos reais que uma cidade, que uma vida cotidiana, que uma vida moderna traz para a gente hoje. O medo de ser vítima de um golpe na internet. Então, é um medo que protege. E esse medo é bom. Agora, esse outro que você disse, quer dizer, bom, né? Não sei se sentir medo é bom, mas não deixa de ser uma proteção que o ser humano tem, né? Uma válvula de escape. Regiane, eu sempre digo, tudo que nós temos na nossa vida pode ser bom ou pode ser ruim. Depende da dose, né? Depende da dose. Então, por exemplo, essa é uma coisa que eu sempre digo, se você for assaltado, permita que o seu medo assuma o comando e faça você transitar por essa situação. Em momento algum, essa coisa de ser loroteiro, bravateiro, vou lá, enfrento, bato. Não, deixa o medo tomar conta, fica quietinho, sossega, né, foge. Agora, o ponto é que o que tem tornado o medo tão vilão na nossa vida não é o medo, mas é a forma como nós temos deixado ele ganhar espaço. Sobre quando esse medo pode ser nocivo na vida da gente, porque ele pode se transformar em doenças, como por exemplo, eu imagino que a síndrome do pânico deva partir de um medo exagerado que a pessoa tem de alguma situação, né? Exato. Então, o momento é quando eu começo a perder o domínio sobre o meu pensamento. É quando por um momento eu vou deixando. Junta a isso uma outra coisa que são as experiências. Então, por exemplo, deixa eu associar um pouquinho essa coisa de medo e posturas. Quando você vê uma criança com os olhos, com a pupila dilatada assim, você já vai perceber que ele está fixado demais em experiências de medo, de inseguranças. Isso é, por um momento, o medo começa a fazer parte dele, das experiências dele. Então, isso é, os olhos é conexão com a realidade. Então, é como se eu estivesse usando um filtro. Isso já é a primeira prova de que o medo é paralisante, né? Porque a criança, ela age instintivamente. Então, ela sentiu medo, ela trava, ela paralisa. Então, ela começa a olhar o mundo com os olhos de medo. Por exemplo, pessoas que tiveram experiências de sofrimento, de dor afetiva, ela vai e projeta os ombros para frente.
Então elas caminham pela vida assim. Os que falam que o peso do mundo está nas costas dela porque começa a ficar curvado. E aí esse é o medo de não dar conta, de não agradar. Aí a pessoa, ela joga as costas. Aí pessoas que têm... Você fala que a pessoa é mais altiva, quando ela não tem medo, normalmente ela tem, né? O peito ponto projetado é que para frente. esse peito de pombo, ele está ligado também com a insegurança e o medo de que as pessoas percebam as suas fragilidades. Então, Regiane... Por isso que o equilíbrio é tão fantástico, né? Isso, o ponto é o equilíbrio. Sim. Então, quando a gente vai olhando a linguagem corporal dessa... Assim, nós já vamos identificando assim, medo de sofrer, medo de vulnerabilidade, medos. Então, as experiências, a soma das experiências que as pessoas vão tendo e vão se fixando nelas, que vai se tornando o grande dificultador da vida. A gente pode fazer uma associação do medo com a autoestima? As pessoas que têm baixa autoestima podem ter mais medo das situações da vida? Autoestima e autoconfiança. Então, no momento em que a criança, ela vai, assim, vai detonando, assim, o meio, ele vai detonando a autoestima dessa criança. Então, por exemplo, coisas bestas que acontecem em muitas famílias, do tipo, você não é igual ao seu pai, você não é igual à sua mãe. E já começa. Ou não confiar na criança, você não sabe fazer isso, você não vai conseguir. E aí, quando começa a criar essas frases que vão ficando na cabeça, então no momento que ela cresce, ela diz assim, eu nunca vou conseguir ser igual ao meu pai, eu nunca vou conseguir ser igual à minha mãe. E a frase que qualquer adulto que estivesse próximo seria assim, legal, não é para você ser igual ao seu pai, não é para ser igual à sua mãe, seja você. Sabe assim, a coisa mais fantástica e maravilhosa que você pode ser é você. Então é esse momento em que essa criança, ela vai crescer se sentindo uma farsa. Então, quanto mais ela cresce, mais a ideia de que em algum momento alguém vai perceber que ela não é tudo isso. Então, o que acontece? Quando essas experiências vão se somando, elas vão se confirmando na realidade. Então, ela toma um fora aqui, e aí ela começa a crescer e formar o componente do quê? O componente de que ele é simplesmente assim, o pensamento dele vai se fixando muito nas inseguranças, nas incertezas, nas dúvidas. E aí, esse momento é que ele começa a olhar para o mundo e vai vir, por exemplo, uma doença, a síndrome do pânico. E é esse momento em que parece que algo de muito ruim vai acontecer. Então é aquela partezinha que está pronto para enfrentar. Aquela sensação de que alguma coisa ruim vai acontecer o tempo todo, né? Então não é mais um assaltante que está para entrar na minha casa. É o que vive dentro da cabeça dela, né? Exato. Que loucura isso. Saber se é possível viver sem medo ou se não é nem bom. Se o medo realmente, como fator de proteção, é necessário. Se as pessoas que são destemidas demais, né? Elas acabam se dando mal em algum momento da vida. Por uma lesão cerebral, sim, pode. Em algum momento você vai perceber isso. Por uma psicopatologia, sim. Em algum momento você vai ver pacientes psicóticos que eliminam isso. Então é aquela pessoa que pode simplesmente enfiar a faca em você e ele estava sorrindo para você até então. E nada aconteceu. Então, quando a gente fala assim, patologicamente, sim. O ponto é que a parte mais importante é perceber o quanto nós podemos ter de equilíbrio. Isso é, em algum momento, quando algo acontece e você sente que deu um friozinho na barriga, bacana, aproveita isso. Isso é, o medo como aliado, você perceber para o que você está se preparando. Então, por exemplo, para o momento em que eu entro aqui, eu posso dizer assim, ok, se eu não estiver preparado, eu vou me sentir muito inseguro, muito instável. Agora, ok, e o que eu preciso para me sentir tranquilo estando aqui? Então, o medo ele funciona como aliado, isso é... Contanto que a gente consiga reverter o quadro. Agora, o ponto é importante que a gente perceba que se eu tiver uma resistência a experimentar o meu medo, eu começo a brigar com ele, ao invés de eu simplesmente experimentá-lo.
Então é esse momento em que eu posso aprender muito com o meu medo, se eu for honesto e verdadeiro com ele. Por exemplo, eu estou vivendo uma relação e por um momento eu começo a ter medo de sofrer, medo de ser abandonado, medo de ser traído, medo. E se eu não experimento, se eu não enfrento, se eu não sou honesto, até mesmo para reconhecer que eu estou vivendo esse medo, eu simplesmente vou fazer de conta que ele não existe. E ele vai começar a interferir. Tá. Até o momento em que secundariamente vai entrar uma coisa do tipo, eu vou matar essa pessoa dentro de mim para que esse sentimento ele não seja angustiante. Parte da sua vida, né? Então, é aquela... Isso entra em forma de situações do dia a dia, do cotidiano, que a gente coloca esse medo para fora em forma de ciúme, em forma de possessão, muitas vezes. Exato. E acaba matando o relacionamento. Então, é esse momento em que eu poderia, primeiro, aceitar e reconhecer e dizer assim, olha, eu estou com medo muito grande de te perder. E aí eu posso, agora, transformar o que realmente eu preciso fazer para que isso não aconteça. Então, o medo não adianta a gente querer colocar embaixo do tapete. A gente precisa trabalhar, conversar com ele, de repente, e tentar resolver uma forma de interagir com ele, dele existir, mas ele não interferir negativamente. Nada na vida é para ser jogado para baixo do tapete. Mesmo, é verdade. Isso é, nós não merecemos viver uma vida escondendo as coisas. Isso é, quanto mais verdadeiros nós formos, mais intensidade vai ter a nossa vida. E é isso que vai fazer a gigantesca diferença. Porque por um momento a gente vai perceber uma coisa que é assim, o quanto as pessoas elas vão se fortalecendo, quanto mais verdadeiras elas se tornam. Isso é esse momento que eu reconheço, eu tenho medo, ok, me preparo para vivê-lo. Estou com raiva, ok, descarrego, digo, externo o meu desagrado, mas por um momento vive ele, aceita ele, incorpora ele como uma energia a mais para a sua vida. Uma mola que impulsiona para frente, né, e não para trás. Tem comentários bem interessantes aqui do pessoal de casa. Daqui a pouco eu vou fazer o comentário aqui da Alexandra Dias, que ela está falando do medo das crianças. Eu vou falar a pergunta dela, mas me fez pensar sobre a origem do medo na vida da gente. As crianças já sentem medo naturalmente porque o medo do desconhecido é uma realidade? Normalmente a gente tem medo do que a gente não conhece. Por isso que a gente muitas vezes fica com medo de enfrentar, ou isso também tem a ver com a autoestima que é trabalhada? Porque olha só o que ela coloca aqui. Ela diz que o medo também é ensinado pelos pais, né? Às vezes nesse excesso de zelo, excesso de proteção para algumas coisas, cuidado com isso, vai cair daí, não sei o quê. Você acaba colocando medos na cabeça dessa criança. Mas ela está falando que a área dela, por exemplo, ela provavelmente trabalha como dentista, não sei. Criança não tem medo de ir ao dentista, mas os pais insistem em passar esse medo. O trabalho dela, ela está dizendo, tem sido feito com os pais, até porque a odontologia evoluiu muito, etc, etc. Então, ela acredita que mudando a visão dos pais, a gente consegue fazer com que as crianças enfrentem essas situações com mais tranquilidade. Concordo plenamente com ela. Assim, se você pegar uma criança, bom, você acompanha a sua. Então, quando você vê, ela vai andando, ela vai engatinhando, e experimentando. Ela vai experimentando. É uma grande descoberta a vida. E aí começa, não coloca aqui, não isso, não isso, não isso. Cuidado com aquilo, cuidado. E aí começa a criar exatamente por zelo, por amor. Muitos pais vão incutindo os seus medos na criança. Porém, ela vai continuar, ela vai continuando. E aí vai fazer uma coisa que por um momento, vai baixar a estima, vai baixar a autoconfiança e aí ela vai começar a ficar com medo de não conseguir e de se machucar. E aí, esse momento, ela vai fazer uma coisa que vai incorporar os medos dos pais. Isso é, a primeira coisa que uma criança vai fazer, ela vai decodificar a linguagem corporal dos pais. Isso é, por exemplo, quando você pega uma criança, e ela vai crescendo, chega um momento na juventude que ela diz assim, quando eu crescer, eu jamais vou fazer igual. Aí ela cresce. E aí ela incorporou esse padrão, e ela não entende por que ela incorporou. Nós vamos incorporando as linguagens, as comunicações, aquilo que não é falado. Então, por exemplo, tem pessoas que, às vezes, quando eu falo com uma mãe, e ela diz, qual é o maior medo? Eu falei, depende. Depende do olhar. Para uma mãe, pode ser o medo de não ser uma boa mãe, o medo de não conseguir fazer com que o seu filho se realize, o medo
o medo de que ele se machuque, de que algo de ruim aconteça. Para um profissional, ele vai dizer assim, de que ele não dê certo, de que ele fracasse. Mas o ponto é que, em algum momento, a gente vai incorporando todos esses medos. Por exemplo, tem pessoas que nunca fracassaram, mas ela tem um medo de fracassar, assim, visceral. E ela diz, nossa, eu não posso errar. E aí a gente fala assim, esse erro não foi vivido por ela, mas em algum momento é o que a gente está trazendo de fora. Então, a comunicação não verbal, ela é poderosíssima dentro desse contexto. Então, por isso que quando a gente fala assim, muitas vezes nós estamos incutindo, os adultos estão incutindo os seus medos nas suas crianças. Então, por isso que eu diria assim, qual seria, né, a vacina para isso? Desenvolver a autoestima, desenvolver a autoconfiança nessas crianças, para que elas pudessem crescer de uma forma com um pensamento de quem acredita e de quem confia. Então, quando você pega uma criança que vem sendo desenvolvida essa autoestima e essa autoconfiança, por um momento ela vai crescer e vai se tornar um adulto que vai dizer assim, ok, não é que eu tenha medo do desconhecido, e isso é uma das coisas mais importantes para o ser humano. Para um animal, diz assim, ok, o desconhecido, o que é que está vindo pela frente? E aí a gente fala assim, opa, o que é que está vindo pela frente? Ai, talvez seja um predador. Não. O que é que está vindo pela frente na sua vida, Regiane? Se você disser assim, é aquilo que você já anteveu. Isso é, para onde você está levando a sua vida? Como você está cuidando dela? Isso não é desconhecido, isso é o próximo passo. Claro. É isso que nós podemos fazer com a nossa vida. Se nós não estivermos ocupando a nossa vida em responsabilizar alguém, em culpar alguém. Por um momento eu estou dizendo, o próximo passo, ele é conhecido. Se eu realmente tomar a vida nas minhas mãos. Ai, gente, dá vontade de ficar conversando por horas. É sempre um papo delicioso. Eduardo Chiniachik, eu te agradeço demais a presença aqui mais uma vez. É dolorido até ter que parar, né, de conversar. Eu quero deixar com vocês aqui essas sugestões maravilhosas aqui de leitura que o Edu trouxe pra gente. A Vida é um Milagre, a transformação pelo poder pessoal. Esse aqui é o Transforme Seus Sonhos em Vida, construa o futuro que você merece. E esse é o Viva Como Você Quer Viver. São 5 passos para a realização. Todos eles têm um pouco a ver também com o que a gente está falando. Afinal de contas, eles também trabalham a nossa autoestima, né? Trabalhando a reflexão sobre o que a gente está fazendo na nossa vida, para que caminho a gente está levando, né? Como a gente está levando as nossas relações. Isso é realmente muito importante, são leituras essenciais aí. Eu agradeço demais, mais uma vez, a sua presença e deixo aqui também o contato através do site www.educhin, o Shin com SHIN, tá? educhin.com.br. Eduardo Chiniachik, palestrante e mestre em neuropsicologia. Um beijo aqui, querido. Gratidão. Até a próxima, viu? Eu que sou grata pela sua presença aqui, pelas suas palavras, são muito bacanas. O pessoal em casa também adora quando você vem, então volte logo. Com tá certeza. Bom? Obrigada, querido. Até a próxima. Até a próxima.